Boa noite a todos e a todas, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora. Vamos lá. Vale destacar e ressaltar que estamos falando sobre as contas de 2022, segundo ano do mandato do prefeito. E, sinceramente, faço uma observação particular aqui, que eu não vejo essa casa dividida entre situação e oposição. De verdade, não vejo. Porque quando caracterizada a oposição precisa trabalhar em prol da população, trabalhamos juntos. Quando vemos a suposição de base precisando apontar um problema e defender e brigar, lutar para resolver o problema, isso nós fazemos aqui com maestria. Então, de verdade, não vejo essa divisão de oposição e situação, porque nós estamos aqui para trabalhar pela cidade, pelo bem da cidade. A minha observação aqui, diante de tantas observações e falas dos colegas vereadores que tão bem pontuaram essa questão, é sobre analisar aqui a conta de 2022. E se Deus nos permitir, estaremos aqui em 2025 para falar sobre as contas de Estaremos aqui em 2028 para falar das contas de 2025, ano atual. Dani, colega vereadora, vou utilizar da tua palavra aqui, harmonia, e uma outra palavra que eu disse aqui em uma outra votação polêmica, que é coerência. Harmonia e coerência. É isso que eu trago toda vez que eu entro nesta casa dentro de mim para poder fazer o melhor trabalho. E assim, um ponto que me chamou muita atenção e que me deixa preocupada nesse debate aqui foi a falta de diálogo entre executivo e legislativo. Eu me lembro bem da primeira reunião que nós tivemos com o prefeito, estavam aqui quase que a maioria presente na reunião. Então, assim, havia disposição de diálogo. Se é isso que está faltando, vamos tentar resolver o problema. Se é um problema, como bem colocado aqui, nós precisamos trabalhar em prol à população. Colegas, eu venho da área de comunicação e comunicação é tudo. Nós precisamos comunicar. Há apontamentos? Há apontamentos. O que nos dá o direito e o dever de fiscalizar a gestão municipal. É sobre isso. Então, quando a gente fala de comunicação, ela precisa ser constante, respeitosa e de mão dupla. Então, até fica o recado para a gestão municipal, que se está havendo essa falha de comunicação, vamos tentar resolver, porque o que nós queremos aqui, e acredito que isso o objetivo de todos é o bem da cidade. Mas vamos nos atentar às contas de 2022. E que, se Deus nos permitir, estaremos aqui para ver se houve o cumprimento do que foi recomendado pelo Tribunal de Contas, órgão competente, que trouxe o parecer favorável para esta casa, para que a gente possa debater. Então, essa é a minha colaboração com relação a essa discussão. E dizendo que a minha decisão hoje, ela é técnica e coerente. Não se trata de apoio pessoal ou político. Nós estamos falando sobre a nossa cidade. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas novamente, senhores vereadores, senhor presidente. Bom, eu venho para essa tribuna, no momento da palavra livre, para falar sobre os meus 2 requerimentos que eu apresentei nessa casa e também para falar um pouquinho do meu trabalho ao longo dessa semana. Primeiro, quero focar na questão do requerimento de um tema urgente, sensível e que tem sido uma pauta minha com frequência nesta casa, que é a distribuição das fitinhas de glicemia para os pacientes diabéticos da nossa cidade. Eu fui procurada por diversas pessoas que passaram a relatar que estão recebendo uma quantidade menor de fitas reagentes do que o que está prescrito pelos médicos. Isso é extremamente preocupante, porque o controle glicêmico, para quem não entende, ele é fundamental para a saúde dos diabéticos. E essa limitação, ela pode colocar vidas em risco. Então, o que chegou para mim? Que o paciente precisa de 200 fitinhas. Esse mesmo paciente
estava retirando, ou está retirando, 100 fitinhas de glicemia na Secretaria de Saúde. Eu fui até a Secretaria de Saúde na semana passada. Na quarta-feira eu estava lá. Conversei com vários pacientes que estavam ali no PAD, o programa de atendimento domiciliar, que é onde são entregues as fitinhas. Conversei com servidoras e elas afirmaram que realmente está tendo esse controle. Por quê? Porque o lote maior da licitação, que foi homologada e assinada no dia 4 de abril, ainda não chegou. Ou seja, já tem mais de um mês. As fitinhas foram licitadas e elas não chegaram. E o que está acontecendo? Essa é a minha pergunta para a Secretaria de Saúde. Fiz um requerimento solicitando explicações sobre qual o motivo dessa limitação, se de fato é isso. Então vamos em busca da empresa, vamos questionar o que está acontecendo. Porque se o médico colocou que o paciente precisa de 100 fitinhas, por que estão entregando 50? É inaceitável. No meu ponto de vista, é inaceitável. E eu não posso deixar de fazer um desabafo aqui, porque esse assunto hoje foi falado na nossa reunião de vereadores. Nós falamos sobre isso. E aí muito me surpreendeu que 1h30, 2 horas depois, a Secretaria de Comunicação divulgou um vídeo do secretário de Saúde falando sobre as fitinhas de glicemia. E o que mais me surpreendeu? Que o secretário, com todo o respeito, que foi meu colega vereador, por um período de 6 meses, do qual eu passei no último mandato, médico, doutor Segura, do qual respeito, disse que era fake news. Fake news? Não. Vamos lá. O vídeo, segundo o secretário de Saúde, a cidade está passando por um momento de fake news. Não é por uma falta de fitinha de glicemia. Gente, o mínimo que se espera de um gestor público é respeito com os pacientes que trazem essas demandas até nós. E saúde pública, ela tem que ser tratada com verdade e empatia. Eu não sou diabética, eu não tenho nenhum familiar diabético, mas essa pauta chegou para mim. E quando eu entro no assunto, eu vou até o final. Por gentileza, Carlinhos, eu deixei algumas imagens aí, desse vídeo que muito me surpreendeu, da prefeitura. Está na página oficial, está aí, ó. Está aí, nota sobre fitas de glicemia. E aí, na sequência, não é a Rafaela, a vereadora, que está falando aqui, não. É a população. Tem os nomes, estão preservados na sequência dos papéis, Carlinhos? Fui na semana passada no São Judas para pegar e o atendente disse que não tinha nada de fitinha e insumos para diabetes. Conclusão, estou sem fazer mais uma semana. A expectativa é uma e a realidade é totalmente diferente. Fácil postar fake news, não fica nem vermelho. Por que recebi então 150 fitas, não recebi as 150 fitas que tenho direito? A pessoa foi com a prescrição médica, gente. Fui pegar insulina no Itamaraty e fui informada que as canetas não têm e não virão. Isto procede? Tem até uma recomendação para o secretário. Pede para sair, essa é uma bomba na sua mão, está faltando remédios e prioridade. Aí o outro comentário, chega a dar dó do médico se enfiar nessa sujeira. Aí vem um outro comentário, certeza de impunidade, espero que todos os responsáveis pelo desserviço na saúde pública dessa atual gestão paguem pelos seus crimes. Gente, e depois tem outro comentário, enfim. Eu estive hoje cedo falando com o prefeito. Nós falamos sobre a fitinha, o prefeito inclusive fez contato. Quando nós levamos a demanda, ele fez o processo andar, pediu agilidade. Mas o que acontece? O que aconteceu nesse meio de tempo? Que essas fitinhas não chegaram. A empresa, na sequência, Carlinhos, tem uma outra imagem, que são das empresas que ganharam o processo de licitação. Vamos esclarecer para a população, né? Vamos lá. São 3 empresas. A primeira, Somédica,
ela teve o lote de 260 mil fitas, a segunda, Cepalab, que foi o maior lote de 1 milhão, e a terceira, Pouso Farma, 50 mil unidades. A informação que eu tenho é que a primeira e a terceira entregaram. A do maior lote, de 1 milhão de fitinhas, não entregou. Vamos lá. Levantei as informações. Ao que consta, no que foi divulgado e está no site da Prefeitura, a entrega dos produtos obedecerá às solicitações da Secretaria de Saúde através da emissão das respectivas autorizações de fornecimento. Eu quero saber se foram solicitadas. Aonde está a falha? E olha o detalhe, o prazo de entrega dos itens será de 15 dias corridos a contar do recebimento da autorização do fornecimento emitido pela Secretaria de Saúde. Ou seja, a empresa tem 15 dias para entregar as fitinhas. Nós já estamos falando mais de um mês do processo de licitação, da homologação. Eu, na sequência, inclusive com o Carlinhos, está mostrando? Obrigada, Carlinhos. Eu fiz um e-mail para a empresa que ganhou o maior lote, a Cepalab, se eu não estiver falando, Cepalab, questionando se ela recebeu a solicitação do município, se não recebeu, porque a gente precisa esclarecer para a população. Do jeito que tá feio. Não dá, gente. Não dá para falar que tem fitinha quando não tem. Se o paciente precisa de 200 e pega 100, ele não recebeu na totalidade. Ele não recebeu na totalidade. E se ele precisa de 200 fitinhas, é porque o médico diz que ele precisa de 200 fitinhas. Quem somos nós para questionar quantos furos o paciente precisa fazer no dedo para controlar a insulina? O que a gente tem que ter é empatia e respeito. Porque se ele precisa, a gente precisa trabalhar e brigar, lutar para que ele tenha o direito garantido, e é isso que eu vou continuar fazendo. Eu tinha vários outros assuntos para falar aqui importantes, mas eu queria muito dar o foco para essa questão das fitinhas de glicemia, que muito me surpreendeu desse vídeo. Enfim, ressalto aqui, colega vereador João Pacheco, o convite para irmos para Ribeirão Preto, conhecer o projeto. Tem uma agenda marcada lá para visitar o mercado municipal, que passou por uma reestruturação, e a ideia é ir lá conhecer e talvez apresentar para a gestão municipal o que foi feito lá e implantar aqui para o nosso mercado municipal, para o Mercadão. Eu estive no CISC, o Centro de Inclusão Social e de Convivência, onde recebi inúmeras demandas e fui compreender de perto as necessidades ali do espaço, que é tão essencial, tão importante para a nossa cidade. E quero finalizar minha fala aqui com a minha ida ao Hospital Amaral Carvalho, na última semana, onde eu tive o prazer de anunciar um recurso de R$300 mil, emenda conquistada por meio do deputado estadual Ricardo Madalena. Então, um investimento para a saúde da nossa cidade, assunto é o nosso foco, e as fitinhas de glicemia nós vamos acompanhar até o final. Até quando o paciente me procurar nas redes sociais e falar: Rafa, recebi as minhas 200 fitinhas, as 100 fitinhas, enfim, o quanto ela tiver por direito, porque esse é o nosso papel aqui. As mães desejam um feliz Dia das Mães, Camila, e a minha mãe, porque nós não somos nada sozinhas, e mãe é o que nos dá força. Obrigada.